Pessoal, aqui é Alexandre Ávila e vamos aí para mais um módulo. Agora nós vamos falar aqui sobre balanceamento de linha, tá? Só que, gente, para a gente poder estar falando em balanceamento de linha, né, é necessário que a gente entenda em primeira mão o que é o takt time, tá? Conceito importantíssimo aí do Lean. Takt time é uma das poucas métricas que existem que correlacionam o tempo da tua fábrica, da tua empresa, com o tempo da demanda do cliente. Então, takt time, na verdade, takt, é uma palavrinha em alemão que significa batida, tá? E que a gente, né, interpreta aí como se fosse o ritmo, tá? Por isso aqui a figura de um metrônomo, usado pelos músicos, né, para poder treinar a música encaixada no ritmo correto, no compasso correto, tá? Então, tempo tact nada mais é, né, do que um tempo que ele direciona esforços para sincronizar o ritmo de produção da nossa empresa com o ritmo de produção do cliente, ou seja, da sua demanda, tá? Então, o que a gente vai aprender, né, sobre o cálculo do TACT? Né? Primeiro, quais são as demandas atuais dos nossos clientes? Quantas unidades nós precisamos produzir por unidade de tempo? E se somos capazes de atender a demanda do cliente? Então, é isso que a gente vai fazer aí, buscando aí o cálculo e o atendimento do TACT Time, tá? Takt time, gente, ele é uma fórmula bem simples, tá? Que nada mais é do que o tempo disponível de trabalho dividido pela demanda do cliente. É isso mesmo, tá? Ele é independente do cycle time, do lead time, de novo, né? Ele determina ritmo do sistema e a sincronia da tua empresa com a sua demanda, tá? E, logicamente, né, se ele depende aí da sua demanda, do seu cliente, e o seu cliente vive mudando a demanda, vai um alerta aí. O TACT, numa situação dessa, ele tem que ser recalculado de tempos em tempos. Tá? Então, isso vai depender muito de empresa para empresa, tá, pessoal? Porque tem empresas que calculam TACT a cada 3 meses, a cada 6 meses, mensalmente, ou até numa frequência menor. Tá? Então, vai depender aí do universo que você trabalha. Então, retomando aqui, o TACT nada mais é do que o tempo de trabalho disponível dividido pela demanda. E uma observação em relação ao numerador dessa fórmula, tá? O tempo de trabalho disponível é todo aquele tempo planejado, tá? A gente não pode imputar aqui nesse tempo disponível as ineficiências, os desperdícios. Isso a gente tem que trabalhar para poder eliminar. Por quê? Porque senão você vai trabalhar aí uma fórmula com gordura. E aí a gente não vai ter a realidade, tá bom? Vamos usar aqui um exemplo simples para vocês entenderem aí o cálculo do takt time. Imagina, né, que um cliente ele compra 300 computadores por dia. Tudo bem? Essa é a demanda do nosso cliente, 300 computadores por dia. E a nossa planta, a nossa fábrica, trabalha somente um turno de 12 horas. Tá bom? Um turno de 12 horas. E essa planta tem 1 hora de almoço, tem 2 intervalos de 15 minutos e tem um setup, tá? Um tempo de troca aí de ferramentas de 30 minutos. Calcule o takt time. Então, como que a gente vai fazer, né, para calcular o takt? Lembrando a fórmula, é o tempo de trabalho disponível dividido pela demanda. O que é o tempo de trabalho nesse caso? São as 12 horas, que a gente tem em apenas um turno, menos 1 hora de almoço, dá 11 horas. Menos 2 intervalos de 15 minutos, essas 11 horas cai para 10 horas e meia, tudo bem? Menos o tempo de setup, cai para 10 horas. Então, na verdade, essa planta tem um tempo disponível de 10 horas para poder trabalhar. Esse é o raciocínio para a gente obter aqui o numerador da fórmula. Tá? 10 horas para trabalhar. 12 menos 1, menos 30 minutos, menos 30 minutos. Tá? 10 horas para trabalhar. Vamos converter isso para minutos, tá, gente? Então, 10 horas vezes 60, né, nós vamos ter aí 600 minutos, tudo bem? Então, o numerador da fórmula vai ser 600 minutos, dividido pela demanda do cliente. Então, 600 dividido por 300 computadores
a fórmula do takt time vai ser igual a 2, tá? 600 dividido por 300. Tempo disponível, 600 dividido pela demanda do cliente, 300 computadores por dia. Então, vai ser igual a 2. 2 o quê? 2 minutos para cada computador. Esse é o ritmo que essa empresa tem que trabalhar para atender essa demanda atual desse cliente. Então, a cada 2 minutos tem que sair um computador. Tudo bem, gente? Então, é assim que funciona aí o cálculo do takt time, tá? E entendido isso, a gente pode passar aqui para o nosso próximo tópico, né, que é balanceamento de linha. Tá? Porque o balanceamento de linha nós vamos usar o takt time o tempo inteiro. Tá? De novo, gente, ó, vermelhinho aqui, tudo que a gente está fazendo é tentar sincronizar o ritmo da produção com o ritmo da demanda. Tá? E está aqui repetindo, né, a fórmula do tempo takt. E produzir de acordo com o takt requer um ambiente organizado, um sistema eficiente de manutenção e tempos de setup reduzidos. Ou seja, requer que você trabalhe os seus desperdícios, tá? Não apenas se limita a isso, mas poderia adicionar aqui, requer, né, equipamentos confiáveis, com pouca variação, requer boa qualidade, ou seja, você não ter muito refúgio. Então, todos esses desperdícios, nós vamos ter que combater eles para poder buscar atendimento ao takt time, tá? Então, aqui, gente, a gente traz um exemplo clássico aí de balanceamento de linha, tá? De uma estamparia qualquer, tá bom? Então, imagina que aqui o tempo takt é 60 segundos. O que significa isso? A cada 60 segundos, 1 minuto, tá? Tem que entregar uma peça. E a cada 60 segundos, gente, não significa apenas aqui na última operação, porque essa questão de tempo takt, ela é muito comum em montadora, por exemplo. Tá? Sei lá, o takt lá da montadora atualmente é, por exemplo, 10 carros por hora, ou seja, a cada hora tem que sair 10 carros. Se você em alguma determinada hora sair 9 carros, você já vai estar furando o atendimento da sua demanda. E aí, para você poder buscar isso, você vai ter que ter aí ações gerenciais, como hora extra, coisas do tipo, tá? Então, esses 60 segundos de takt, como se fosse lá na montadora, né, não é apenas na última operação, mas em todas as operações do seu processo. Todas elas têm que atender o takt. Então, balanceamento de linha é isso, gente. Você cria aqui um gráfico, tá? Onde no eixo X você vai colocar as operações que tem na tua empresa. Tá? Você pode até fazer o tempo takt para uma célula só específico, tá? Assim como você pode fazer para todos os processos de sua empresa. Tá? Então, você coloca aqui os processos de sua empresa, coloca aqui os tempos de ciclo atual de cada um desses processos e aqui o eixo Y é o tempo, naturalmente, você coloca aqui uma linha azul ou vermelha com takt. Como aqui o takt é 60 segundos e a gente tem uma operação apenas que está 62 segundos, ela está 2 segundos acima do takt, naturalmente essa fábrica não vai atender o takt. E ao mesmo tempo você percebe o desbalanceamento entre as operações. Então você vê aqui tempo ocioso nessa estamparia, tempo ocioso nas duas operações de solda e tempo ocioso na segunda montagem. Ao passo que a primeira montagem está sobrecarregada, estourando o takt, e graças a essa operação, que está furando o seu tempo takt, você não vai conseguir atender a sua demanda. Então, esse é o primeiro passo, né? Mapear a tua operação. De novo, gente, coloca nessa escala aqui, nesse eixo X, as operações e o respectivo tempo de cada um, e traça a linha do tempo takt calculado de acordo com a tua forma. Tempo disponível sobre a demanda. Você vai ter que saber qual é a demanda do teu cliente. Tá? Nesse nosso exemplo, a cada 60 segundos ou 1 minuto tem que sair uma peça. Tá? Então essa é uma primeira visão de balanceamento. A gente capta um fluxo, né, desbalanceado, um sistema desbalanceado, e a ideia é partir dessa situação A
para essa situação B, onde a gente faz trabalhos kaizens, faz trabalhos de melhoria, buscando balanceamento dessa empresa ou dessa célula de trabalho. Nesse caso, observem o que a gente fez. A gente trabalhou os tempos ociosos, juntando operações. Então, a solda, a gente praticamente juntou a operação de solda em uma operação só, tá? Naturalmente, né, tendo que continuar fazendo ela aqui com um outro operador, tá? Para poder atender o ciclo dela. E aqui as montagens, tudo bem? Então, os tempos de ciclo da célula solda-montagem depois de um Kaizen de processo. Logicamente, gente, que na teoria é muito fácil, né, a gente está mostrando isso e mostrando como que parte da situação A para a situação B. Mas na prática isso aqui vai ter um desafio técnico, né? Será que com esse operador eu consigo fazer uma operação de solda e montagem junta numa mesma célula? Tá? Será que de fato eu consigo baixar algum outro tempo aqui de alguma dessas operações para poder acomodar tudo isso dentro do tempo TACT? Então esse é o exercício que a gente vai ter que fazer. Balanceamento de linha é justamente isso. Você faz um levantamento inicial, projeta o seu tempo TACT, calculado aqui de acordo com a sua fórmula, tá? E você enxerga, né, quando você faz esse exercício a primeira vez, você enxerga naturalmente, é muito comum você pegar fluxos desbalanceados. E aí o que você vai fazer, né, não necessariamente vir radicalmente já para uma situação ideal como essa, tá? Onde você vem aqui de 1, 2, 3, de 5 operadores para 3 operadores. Você pode até sair de uma situação dessa e vir para uma outra situação que ainda tenha ociosidade, mas que você já consiga otimizar recursos e tempos de sua célula. Tá? Então é assim que funciona esse conceito de balanceamento de linha. Tudo bem, gente? Então aqui a gente agora sim, a gente tem uma operação que atende ao tempo TACT. Vamos seguir aqui para um segundo exemplo, tá? Eu tenho aqui uma outra fábrica, onde o tempo TACT aqui é em torno de 95 segundos, por exemplo, a cada 95 segundos tem que sair uma peça, tá? Eu tenho N operações e operadores aqui embaixo, que vai de A até I, tá? De novo, gente, o conceito é o mesmo. Eu coloco, né, a sequência do meu fluxo aqui embaixo, primeiro a operação A, depois a B, a C e assim por diante, e o respectivo tempo ciclo de cada uma dessas operações, tá? E aqui o tempo TACT, né, calculado com aquela fórmula, que nada mais é do que o seu tempo disponível dividido pela sua demanda, tá? Aqui, gente, a gente já de cara vê que é uma fábrica totalmente ociosa. Ela atende o tempo TACT? Com certeza, vai atender a demanda. Mas tem um desperdício enorme, que é justamente essas distâncias entre cada tempo de ciclo e a linha do TACT. Né? Então, todas as operações aqui, elas possuem aí ociosidade. Então, o que a gente vai fazer aqui? Trabalhar com um projetinho de melhoria, algum tema, né, um Kaizen qualquer, para tentar diminuir essas ociosidades. Tá? Então, a gente pode vir para um cenário assim, por exemplo, tá? Onde eu vou ter aqui um operador que vai fazer todas essas operações, tá? Vai fazer a operação 1, 2, 3, 5 e 8 dentro de uma célula, um segundo operador que vai fazer essas duas operações e um terceiro operador que vai fazer essas duas operações. De novo, gente, para efeito didático é fácil eu mostrar essa melhoria daqui para cá, mas na prática, né, vocês vão precisar aí de uma equipe forte, especialistas de processo, para poder falar para vocês se vocês podem juntar essa operação 1 com a 2, com a 4, enfim, para fazer aí o desenho que vocês quiserem. E agora, naturalmente, né, com esse processo, a gente tem uma grande melhoria, pouco tempo ocioso, vocês podem ver aqui, e ainda assim essas barras não cruzam a linha do TACT, ou seja, vão atender à demanda. Tá bom, gente? Então esse é um belo exemplo. Uma nova fórmula aqui para vocês, pessoal. É possível calcular, teoricamente, o número de operadores
de uma célula, de uma linha, de uma unidade fabril. Tá? Esse cálculo teórico nada mais é do que a soma de todos os tempos de ciclo que você tem, ou seja, se eu somar todas essas operações, tá, e dividir pelo meu tempo TACT, ele vai me dar um número teórico de operadores. Bastante atenção, gente, muita atenção aqui comigo. Ó. Isso assume 100% de eficiência, e a gente sabe que na prática não existe 100% de eficiência. Por quê? Porque tem ineficiência na sequência de trabalho, as pessoas afastam, precisam ir no banheiro, precisam se alimentar, tomar água, existe férias, as máquinas quebram. Então, para proposta de planejamento, vocês podem usar aí 90%, tá? Se você fizer essa conta aqui e der 3,5 operadores, na prática você vai precisar de 4 operadores. Se você fizer essa conta aqui e der 2,1 operador, você vai precisar de 3 operadores. Você sempre arredonda para mais, porque não existe 0,1 pessoa. Tá? E, naturalmente, não vamos poder utilizar, tá, as barras assim coladas aqui no tempo táctil, porque isso assume aí 100% de eficiência. Você vai ter que deixar uma distanciazinha aqui assim, ó, de 10%, para que na prática a gente possa atender o takt time. Então, assim, gente, essa fórmula é sensacional, porque de cara você pode somar todos os tempos de ciclo que você tem na sua operação, dividir pelo takt time calculado aí da sua demanda atual, e você vai ver o número de operadores teóricos que você precisa e vai poder comparar com os números de operadores reais que você tem hoje. E provavelmente aí já saia a oportunidade de melhoria para você buscar aí perante um Kaizen. Desculpa, pessoal. Aqui um exemplo, tá, para a gente usar essa fórmula. Você tem uma célula aqui com 2 operadores, sendo que uma célula, um operador opera 3 máquinas, está aqui a descrição delas, e o respectivo tempo, tá, um total aqui de 88 segundos de tempo de ciclo. E um segundo operador opera 2 máquinas, está aqui tudo dividido em elementos de trabalho, e essa é a dica que eu dou para vocês, quando vocês forem mapear o tempo do operador, divide em elementos de trabalho. Por exemplo, a máquina 2, ele faz 2 elementos, né? Ele faz uma pequena rebarbação e depois caminha até a próxima máquina, que é um torno. E a máquina 3, ele também faz 2 operações, ele descarrega e carrega esse torno e caminha até uma fresa, por exemplo. Então você tem um tempo aqui quebrado por operação. E por que você quebrar esse tempo por elementos de trabalho, né? Suboperações dentro de uma operação? Para na hora que você for fazer uma melhoria, para tentar atender o TAT, ficar mais fácil de você propor soluções, né? Enxergando aí os tempos de trabalho, tanto para você juntar operações, quanto para você otimizar uma operação existente. Tá? Então, nesse caso, nós temos 81 segundos do operador 1, que opera 3 máquinas, e 55 segundos do operador 2, que opera 2 máquinas. Né? Nós temos aqui 136 segundos. Vamos dizer que o takt time calculado, esse tempo é dado, tá? Estou fornecendo para vocês, é 119 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir um pelo outro. Tá? Então, eu vou dividir aqui 136 por 119. E ele vai dar aí a quantidade de operadores, né, necessárias para que a gente possa atender o TACT. Tá? E aí, naturalmente, o resultado que der, vocês vão ter que vai dar 1 e alguma coisinha, né? Ou seja, você realmente precisa de 2 operadores, tá bom? Então, aqui, gente, estou colocando, né, esse nosso case aqui anterior, tá? Estou colocando ele no gráfico, tá? E como vocês podem ver, ó, colocamos aqui a linha vermelha para o TACT, tá? 119 segundos. Está aqui o tempo, né, de cada operação, já dividido por elementos de trabalho, tá bom? E aí a gente vê aqui as ociosidades e o que pode ser, e o próximo passo, né, o que pode ser feito para otimizar essas ociosidades, né? Tá lá o nosso desperdício em amarelinho. Fica bem óbvio enxergando dessa maneira, tá bom? Então, o que seria um próximo passo? Olha, se eu
na hora que for fazer o balanceamento, né? Se eu pegar o tempo aí do segundo operador e agregar no primeiro operador, tá? Isso mostra para nós que a gente está estourando o TACT, tá? E que por apenas 17 segundos, que se eu conseguir ganhar esses 17 segundos aqui otimizando, né, operações, juntando operações, eu reduzo 50% aí da produtividade da minha célula. Tá? Eu ganho esse segundo cara que pode aí trabalhar numa outra célula, fazer uma outra função, um lugar que esteja precisando mais. Tudo bem? Então aqui a gente vê, tá? A gente saindo dessa situação, tá? Para essa segunda situação, tá bom? E esse vai ser o desafio aí do Kaizen de melhoria aí para atender o tempo táctil dessa célula e ganhar 50% de produtividade, tá? E para a gente finalizar, gente, métodos incorretos de balanceamento, tá? Não faça isso, gente, que está aqui no gráfico, tá? Você deixar balanceado, mas deixar muito tempo disponível aqui, tá? O ideal, né? Porque aqui tem, né? Tem tempo ocioso, tá? Então, se você fizer isso, o desperdício fica escondido. O ideal, gente, tá? É você realmente, tá? Estressar, deixar tudo muito perto do táctil, pelo menos por uma primeira vista, né? Depois você considera aquele lance de 90% de, de eficiência, né? Mas o ideal é você deixar consumir o mais próximo possível aqui do táctil e deixar acontecer isso aqui mesmo, gente, para deixar o desperdício óbvio, tá? E mostrar que, olha, por alguns poucos segundos aqui eu consigo eliminar aqui 25% de produtividade. Eu ganho 25% de produtividade dessa célula, eu ganho um operador que pode ser útil para outra área que esteja mais necessitada. Tá? Então, essa aqui é a fórmula certa de balanceamento. Então, é praticamente isso, gente, que a gente gostaria de cobrir aqui nesse módulo. Conceito de tempo táctil, né? Lembrando aí, resumindo, é o tempo disponível sobre a demanda, tá? Tempo disponível, né? Todo aquele tempo que é planejado, não coloque aí os seus desperdícios dentro desse tempo, tá? E a demanda você vai buscar para o seu cliente. Lembrando que o tempo táctil você tem que recalcular ele sempre que a sua demanda altera. Uma boa dica é você fazer cálculos aí de tempo táctil por família, né, de peças ou por linhas, células, para ficar um negócio mais inteligente, né? Você não ter que fazer um tempo aí para cada produto que você tem. Tenta fazer famílias, né? E uma vez que você tem o tempo táctil, você coloca, né, as suas operações num gráfico, com seus respectivos tempos de ciclo, e você vai enxergar o desbalanceamento atual em relação ao táctil. E aí, no mais, gente, é trabalho de Kaizen, trabalho de pessoas, de time, juntar seus especialistas para buscar o balanceamento, eliminar essas ociosidades e ganhar produtividade. Tudo bem, gente? Espero que isso seja útil para vocês. Recomendo que vocês tentem aplicar isso no trabalho de vocês. Lembrando que isso não é válido apenas para a fábrica, mas você consegue aplicar também em estações de escritório, tá? Em fluxos administrativos. Espero que vocês consigam aplicar e eu vou ficando por aqui e a gente segue aí para o próximo módulo. Obrigado, pessoal. Até mais.